Desde o início dos tempos, o ser humano olhou para o céu em busca de respostas. Observava o nascer do sol, o movimento da lua, o ciclo das estações. Tudo parecia seguir uma ordem invisível, um ritmo sagrado. Mas havia algo que o homem ainda não possuía: o controle do tempo. Ele o via passar, mas não conseguia medi-lo com precisão. O tempo era um mistério que fluía como a água de um rio, até que alguém decidiu tentar capturá-lo. Assim começou a longa jornada que culminaria na invenção do relógio mecânico, uma das criações mais brilhantes e simbólicas da humanidade. No início, as primeiras civilizações mediam o tempo com os elementos da natureza. Os egípcios criaram os obeliscos, sombras de pedra que indicavam a passagem das horas sob o sol. Mais tarde vieram as clepsidras, os relógios de água, engenhocas em que a água escorria lentamente de um recipiente para outro, marcando o tempo com o gotejar constante, e havia também as ampulhetas, nas quais a areia caía em ritmo silencioso, uma lembrança de que o tempo não para ninguém. Essas invenções, porém, dependiam da luz, da gravidade e de circunstâncias externas. Eram frágeis diante da noite, do frio ou da umidade. O homem queria algo mais. Queria um mecanismo que pudesse funcionar sozinho, que medisse o tempo de forma regular, confiável e contínua, como o próprio batimento de um coração. Foi na Europa medieval, entre os séculos XIII e XIV, que esse sonho começou a se concretizar. Nessa época, as catedrais erguiam-se majestosamente e os sinos eram o centro da vida social. O toque das badaladas marcava os horários das orações, do trabalho e do descanso. Mas esses sinos ainda dependiam de monges atentos e da observação do sol. Foi então que surgiram os primeiros mecanismos automáticos, grandes engrenagens de ferro, cordas e pesos, capazes de mover ponteiros e badalar sozinhos. Ninguém sabe exatamente quem construiu o primeiro relógio mecânico, mas os registros mais antigos datam por volta de 1275. Eram máquinas imensas, instaladas em torres, com rodas dentadas e contrapesos que giravam lentamente, impulsionados pela gravidade. Cada engrenagem representava uma fração do tempo, e juntas elas faziam o impossível: transformar o tempo em movimento. Esses primeiros relógios eram verdadeiras obras de arte. Dentro deles, cada dente de engrenagem, cada pino e cada mola tinham uma função precisa. O som do tic-tac que conhecemos hoje começou ali, não como um som simples, mas como um símbolo do avanço humano. O homem havia domado o tempo. Com o passar dos séculos, a tecnologia desses mecanismos foi se aprimorando. No século XV, os relógios começaram a ganhar ponteiros e mostradores, permitindo que as pessoas vissem, e não apenas ouvissem, as horas passarem. Já no século XVI, surgiu o relógio de bolso, pequeno o suficiente para ser carregado e complexo o bastante para ser considerado um milagre da engenharia. Essas peças, muitas vezes ornamentadas com ouro e pedras preciosas, não eram apenas instrumentos de medição, mas símbolos de status e poder. Reis, nobres e navegadores carregavam relógios que representavam o domínio sobre algo que antes era incontrolável: o tempo. Mas foi no século XVII que um salto gigantesco aconteceu. O cientista holandês Christian Huygens inventou o pêndulo, um simples movimento oscilatório que trouxe uma precisão sem precedentes. O relógio de pêndulo tornou-se o padrão da época. Em sua regularidade, havia uma poesia silenciosa. O vai e vem do pêndulo lembrava a respiração da própria terra, constante, previsível e eterno. Durante os séculos seguintes, os relógios se espalharam por toda parte. Estações, igrejas, praças, todos queriam marcar o tempo. As grandes cidades começaram a sincronizar suas rotinas com base nesses mecanismos.
O tempo deixou de ser apenas uma noção filosófica e se tornou uma ferramenta social. Era o nascimento da pontualidade, da organização e do ritmo moderno de vida. Com a Revolução Industrial, o relógio assumiu um papel ainda mais central. As fábricas precisavam de precisão, de turnos, de coordenação. O tempo se tornou dinheiro. As engrenagens das máquinas imitavam as engrenagens dos relógios, e o mundo começou a funcionar como um gigantesco mecanismo cronometrado. Mas à medida que o homem passou a dominar o tempo, algo curioso aconteceu. Ele começou a ser dominado por ele. O tic-tac constante que antes simbolizava progresso passou a simbolizar pressa. O tempo que antes era uma dádiva divina tornou-se uma medida de produtividade. A invenção que havia nascido do desejo de compreender o mundo agora comandava a rotina da humanidade. Ainda assim, há uma beleza indescritível na engenhosidade do relógio mecânico. Ele é um dos poucos objetos que unem arte, ciência e filosofia. Em seu interior, centenas de peças trabalham em harmonia perfeita, movidas por uma força invisível, criando um ritmo que ecoa o próprio pulsar da vida. Hoje vivemos cercados por relógios digitais, atômicos e inteligentes. Nossos celulares marcam o tempo com precisão de milissegundos. Mas, mesmo com toda essa tecnologia, há algo mágico no som de um relógio mecânico. Ele respira, ele vive. Ele nos lembra que o tempo não é apenas uma sequência de segundos, mas uma experiência, um fluxo contínuo de existência. Se você observar bem, cada engrenagem de um relógio mecânico conta uma história. A história de monges que queriam marcar as horas das orações, de artesãos que moldaram metais com paciência infinita, de cientistas que buscaram compreender o ritmo do universo e de uma humanidade inteira tentando desesperadamente entender o que o tempo realmente é. O relógio mecânico não apenas nos ensinou a medir o tempo, ele nos ensinou a respeitá-lo, mostrou que cada segundo é precioso, que o tempo perdido nunca retorna e que, apesar de todo o progresso, ainda somos reféns das horas que passam. Talvez, no fundo, essa seja a maior lição dessa invenção. O tempo não pertence a ninguém. Podemos marcá-lo, contá-lo, dividir o dia em minutos e segundos, mas ele continua correndo, indiferente, eterno. Assim como o pêndulo que balança sem fim, o tempo segue seu curso. E tudo o que podemos fazer é acompanhá-lo, engrenagem por engrenagem, até o último tic-tac.